pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tô bem, gatão! Como tá sendo essa quarentena aí pra vocês? Como que vocês estão passando por tudo isso? Bom, hoje, a última aula, aliás, né, na verdade nós vimos números racionais. Então hoje, como continuidade da última aula, nós vamos ver números irracionais. O que são números irracionais? Será que são números que não pensam? Será que são números que não têm massa cefálica? O que será que são números irracionais? Nós vamos vê-los agora, ok? Então, pegue seu caderno, pegue sua caneta, seu lápis, se inscreva no canal, deixa o like e ative o sino. E vem comigo para mais uma aula. Então vamos lá. Números irracionais, né? O que são esses números aí? Quem são eles? O que eles representam pra gente? Vamos entender um pouquinho mais então sobre eles. Números irracionais, lembra que a gente tem lá aqueles três círculos, né? Que é onde tem os conjuntos dos números naturais. Nós temos o conjunto dos números inteiros. E temos por último, mais ou menos importante, o conjunto dos números racionais. Ok, então tá bom. Olha só, os números racionais, ele é um conjunto como se ele estivesse aqui do lado de fora, assim, sabe? Ele não é... Ele tá ligado aí por conta de um outro conjunto, né? Mas ele tá meio que externo aqui, ó. Esse aqui seria o conjunto dos números irracionais, tá bom? Então, para a gente entender aí o que são números irracionais, se a gente lembrar um pouquinho da definição do que são números racionais, facilita bastante para a gente. A gente falou na última aula que números racionais são aqueles números que a gente consegue entendê-los, né? A gente consegue expressar ele de alguma forma entendível, compreensível. Então, a gente consegue expressar algo que demonstre a sua totalidade, ok? Então, isso é um número racional. Agora, o número irracional é justamente o oposto disso, um número que a gente não consegue expressar ele na sua totalidade. Por mais que você escreva o maior número possível de casas decimais, por exemplo, você não vai conseguir determinar esse número como um todo. Por exemplo, um grande caso aí, né, que a gente tem de números racionais são as raízes inexatas, por exemplo. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 6, raiz de 7, raiz de 8, raiz de 10. Então todos esses números que a gente está vendo aí nessa lista, eles são números irracionais, são números que na verdade eles não têm uma representação real para a gente, né? Okay? Então esses números são exatamente isso, são números racionais. Se a gente abrir, por mais que, né, às vezes a gente vê em exercício lá, raiz de 2 é considerado como 1,41, mas isso daqui é uma aproximação do número, o número não é só isso. O número tem muito mais informações do que só essa informação, tudo bem? Ótimo, então vamos continuar aqui. Fora as raízes inexatas, quem mais são os números racionais? Nós temos dois números irracionais, são muito conhecidos, são mundialmente famosos, né? São números assim que realmente são os grandes astros entre os números irracionais. Um deles é o tal do π, né? Que é esse número aqui. O π que a gente obtém lá, né? Dividindo o comprimento pelo diâmetro. Então isso é o π. π é aquele famoso 3,14, né? Blá, 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 blá. Não vou escrever aqui outros números, mas enfim, só de ver 3,14 você já tem uma ideia do que é. Inclusive, por conta disso, né, desse número aqui, o dia mundial da matemática é em 14 de março, porque é 3 de 14, 3 barra 14 em inglês é março forte, então 14 do mês 3, que é mês de março. Π é um número irracional, e outro número irracional que ele é muito conhecido também é o tal do φ. O φ é um número também mundialmente conhecido. Esses dois números eram números que eram idolatrados pelos gregos. Né? Por quê? Porque representavam coisas belas, padrões que a gente tem na natureza, né? O φ, em particular, ele é uma sequência, ele é uma sequência numérica, ele é representado por uma sequência numérica, também é expressado por um número racional, tá? Mas ele representa também uma sequência numérica que é uma proporção que a gente chama de proporção áurea, ou muitos gregos também chamavam isso de proporção divina. Por que proporção divina? Porque ao contrário de algumas coisas que a gente vê na matemática, que tem a ver com construção humana, né? Não, você encontra o número de Fibonacci, você encontra a proporção áurea no corpo humano, numa árvore, na natureza de uma forma geral, numa flor, você consegue encontrar. Então por isso é muito chamado como proporção divina, tá bom? Então esses dois números aí são muito conhecidos. Tem um outro número também, que também é um número racional, que é aquele tal de E, né? Que alguns aí talvez já tenham ouvido falar. Então isso daqui são números irracionais.
E o que a gente faz para trabalhar com esses números racionais, né? Como que a gente trabalha com eles? Bom, normalmente, ou a gente considera algum valor aproximado, né? Então, por exemplo, que nem o π 3,14, o raiz de 2, 1,41, o raiz de 3, aproximadamente 1,7, né? Então, ou a gente considera dessa forma aqui, tá? Um valor de aproximado. Quando é possível, igual num raiz de 8, que você tem que o raiz de 8 é raiz de 4 vezes 2, e aí fica 2 raiz de 2, né? Você tenta simplificar ele um pouco, enfim, para tentar chegar numa resposta, mas nem sempre isso é possível. Então, normalmente, sim, eles são, inclusive, tratados como racionais, porque a gente não tem muito como trabalhar com esses números, né? A gente não tem como, por exemplo, operacionalizar esses números. Tanto que quando a gente está estudando circunferência na matemática, a gente sempre deixa lá o tal do π. Então você fala assim, qual que é a área da circunferência que tem raio igual a 4? E a área da circunferência é igual a πr ao quadrado. Então fica a área da circunferência igual a 16 π centímetros quadrados. Normalmente é assim que a gente escreve. A gente não utiliza o π como 3,14, nem como 3, nem como, enfim, nenhuma outra função aí. Beleza? Pessoal, então essa é a nossa aula de números irracionais. Espero ter explicado para vocês o que são números irracionais, né? A gente vai ver na próxima aula um pouquinho sobre o conjunto todo que engloba todo mundo aí, que são os números reais, mas eu espero ter te ajudado a compreender um pouquinho sobre números irracionais, beleza? E se vocês quiserem que eu fale de repente um pouquinho mais sobre alguns números aí, como φ, como o número π, tudo mais, traga um pouco mais de informações para vocês, deixa aí no comentário que depois a gente conversa, beleza? Um abraço, um beijo no coração de vocês, né? Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sino e até a próxima!